Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso amigo Euri ali, tudo bom, Euri? A gente estava conversando aqui umas coisas antes, a gente brinca aqui, é bem legal. E aí, o Euri estava me contando uma piada ali, gente. Eu falei assim, cara, para de contar essa piada, porque senão eu não vou conseguir entrar no ar aqui, porque eu estava rindo pra caramba, né? Bom, vamos lá. Hoje eu tenho vários temas diferentes para pontuar para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho de chakras, algumas reflexões conscienciais pertinentes ao momento da humanidade e diversos outros temas na medida do possível, tá bom? Eu vou começar pela parte dos chakras. Recentemente, há uns 3 programas anteriores, eu falei sobre o espichamento do chakra frontal e fenômenos de clarividência viajoura. Vocês que escutam o programa com frequência devem se lembrar. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu vou pegar os 7 chakras, da base da coluna até o topo da cabeça, e vou falar do espichamento desses chakras ou dilatação energética desses chakras. Tem uns 2 ou 3 anos, eu falei nesse tema, dilatações da aura, da boca dos chakras, mas hoje eu vou falar de uma perspectiva diferente. Inclusive porque alguns alunos meus andaram me perguntando, me pedindo para falar novamente nesse tema, e aqui é mais fácil pela rádio, porque mais pessoas poderão ser esclarecidas sobre a questão dos chakras, tá? Então vou pegar por essa parte inicial, vamos ver os chakras de 1 a 1, as dilatações energéticas, e lembrem-se, um dos sintomas projetivos mais comuns é a dilatação da aura. Quais são os sintomas mais clássicos de uma saída do corpo? Por exemplo, paralisia do sono, a catalepsia projetiva ou astral. Programa anterior falei nisso, uns programas anteriores ainda falei nisto também. Vibrações internas, que é o estado vibracional, ruídos intracranianos, sensações de decolagens projetivas, sensações de falsa queda, quando a pessoa está no estado hipnagógico ou hipnopômpico, que são aqueles estados limítrofes entre a vigília e o sono, ou do sono para a vigília, estados alterados da consciência. Então, dentre esses sintomas psíquicos, bioenergéticos ou projetivos também, está a dilatação da aura, que é quando o campo energético da pessoa se dilata e parece que a pessoa está estufando, parece que ela é um balão energético em que algo invisível sopra e a aura, como um balão energético, ela vai se expandindo, dando a sensação de que a pessoa está ficando grande, né? Inflando, como se ela fosse um balão psíquico humano. Daí a expressão francesa, ballonnement, ou seja, você está parecendo um balão sendo inflado. A sensação mais comum, que eu sempre menciono aqui no programa, porque é a referência mais fácil, são daquelas pessoas que aplicam energia com as mãos. No caso, um reikiano, um curador prânico, um passista espírita ou da Umbanda, alguém que aplica jorei na igreja messiânica, ou um católico que impõe a mão, né, na carismática para passar a energia também. Então, todas as pessoas que trabalham com passagem de energia pelas mãos, independentemente do método ou da linha que a pessoa goste mais ou maneira de trabalhar, todos de vez em quando sentem uma sensação na hora da passagem da energia como se as mãos estivessem inflando, crescendo. É nítida a sensação de que as mãos estão ficando grandes. Vocês podem conversar com amigos de vocês que aplicam energia. Perguntem, olha, você alguma vez já sentiu uma dilatação nas mãos na hora que você estava vibrando uma energia? A maioria vai dizer que sim, porque o fluxo de energia passando pelos chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos dilata a aura das mãos, parecendo então que a pessoa está com 2 mãos enormes, só que as mãos físicas não alteraram o tamanho, mas a aura das mãos. Ocorre que a pessoa deitada ou sentada numa meditação
ou na hora de um transe anímico ou mediúnico numa reunião, ela entra num estado alterado que modifica um pouco o padrão cardiorrespiratório da pessoa e o padrão de ondas cerebrais. Então ela percebe, deitada, caindo no sono, ou despertando no meio do sono, ou sentada meditando, que ela está crescendo e inflando como um todo, não apenas as mãos, mas a aura inteira, dando a sensação, então, de que ela está ficando grande. No caso dela estar deitada, ela tem uma flutuação por sobre o corpo, pairando dentro da aura do corpo que está expandida, e a pessoa flutuando como um ser espiritual levitando acima do corpo, com um corpo sutil, extrafísico, psíquico, e aquela sensação de que ela está num colchão de ar que vai subindo, subindo e levando ela flutuando para fora do corpo. Essa sensação é clássica, vocês lendo a literatura específica de saídas do corpo, vocês vão ver milhares de relatos desta sensação de estufamento e flutuação nas saídas do corpo. Agora, quando a pessoa está sentada, é diferente, porque ela estando deitada e para dormir, é mais fácil o padrão cardiorrespiratório relaxar e as ondas cerebrais saírem da vigília para relaxamento, depois sono leve e finalmente sono profundo, porque ela já está predisposta para dormir. Porém, sentada numa meditação ou um trabalhinho de vibrações energéticas, ela está na posição vertical. Então, ela, de olhos fechados, o padrão de ondas cerebrais sai da vigília e vai para ondas beta, que é o estado de relaxamento, um estado limítrofe entre a vigília e o sono. A pessoa pode cair num cochilinho ou ficar num estado alterado ali. E nesse instante ela percebe a aura dilatando. A diferença é que ela estando sentada, o padrão de ondas cerebrais não vai tão profundamente quanto ela deitada na hora de dormir, onde o padrão desce profundamente, a musculatura relaxa profundamente, coisa que é diferente de um estado alterado, a pessoa sentada na posição vertical, em que o padrão de ondas cerebrais desce um nível da vigília para o estado alterado, ondas alfa, não chega a descer para ondas teta. Embora uma pessoa possa dormir sentada, ela está cansada, ou a mente dela relaxou e ela dorme sentada, aí o padrão vai lá embaixo, como no sono deitado. Mas na maioria das vezes, uma pessoa que foi meditar ou está fazendo uma vibração, é mais comum que desça da vigília para ondas alfa naquele estado limítrofe. Então pode dar o ballonnement quando a pessoa está sentada. Isso aí é importante a gente considerar inicialmente essas dilatações como um todo. Na década de 1970, quando eu era adolescente, experimentava todas essas sensações, acordava paralisado e logo depois tinha a sensação de dilatação da aura e uma flutuação por sobre o corpo. Naquela época não haviam muitas informações sobre isso, eu não tinha com quem conversar. Então as poucas pessoas com quem eu falava acreditavam no que eu estava falando, mas não sabiam explicar o que eu estava sentindo. Quando eu comecei a me desenvolver e frequentar lugares variados no Rio de Janeiro, e eu ia em tudo quanto era lugar, pessoal, eu era um jovem, cabeça aberta, tentando me encontrar, né? E as saídas do corpo eram os fenômenos principais que acontecia comigo. Eu não tinha fenômeno de clarividência na época, né? Tinha mais a questão da saída do corpo. Então, entre os 15 e os 19 anos, essa época minha de fermentação e de reconhecimento das capacidades parapsíquicas, eu naturalmente procurei lugares que tinham reuniões espirituais na tentativa de encontrar alguém que eu conversasse e pudesse correlacionar, alguém que pudesse entender o que eu estava sentindo. E aí, conversando com um e com o outro, muito raramente alguém contava que tinha acordado paralisado, ou alguém contava que a aura tinha dilatado, que eram as coisas que eu estava sentindo animicamente. Eu não era um médium, eram sensações anímicas, nada a ver com a mediunidade. Sensações bioenergéticas da aura humana e dos chakras. Qualquer pessoa pode ter isso, inclusive o animal. Né? A mediunidade tem características diferentes. Então, muitos sintomas bioenergéticos, anímicos, com o tempo, foram confundidos com sintomas mediúnicos. Embora sintomas mediúnicos possam se mesclar aos sintomas anímicos, trabalhando então numa questão anímico-mediúnica mesclada. Então, voltando lá naquela época. Quando eu chegava nos lugares para perguntar isso e conversar, muita gente me estranhava. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu, um adolescente, eu pensava, pessoas que estão frequentando um centro espírita, por exemplo, um grupo de umbanda, um grupo ocultista,
são pessoas que naturalmente devem sentir coisas iguais às que eu estou sentindo e que vai ser legal frequentar um lugar desse para poder trocar ideia. Que decepção! Eu chegava nos lugares, contava as coisas que eu estava sentindo e era olhado como se eu fosse um alienígena, uma pessoa estranha. De vez em quando, uma pessoa ou outra vinha conversar comigo, olha, eu já tive isso aí, mas baixinho, pé de ouvido, com vergonha. Então, quando eu cheguei aos 19 anos, que eu já estava bem acostumado com as saídas do corpo e estava lendo bastante de tudo. Eu lia livros espíritas, ocultistas, iogues, de tudo, sempre de mente aberta. Aos 19 anos, no Rio de Janeiro, eu fui convidado por um grupo de parapsicologia para dar uma palestra, para contar as experiências que eu tinha. E aí eu contei, né, uma palestra de relatos projetivos. A essa altura eu já estava lendo o Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo, o Projeção do Corpo Astral do Sylvan Muldon, A Viagem de uma Alma do Peter Richelieu e as coisas que tinham naquela época. Então já tinha uma pequena base. E aí nesse grupo de parapsicologia, o pessoal gostou tanto e eles falaram, você pode fazer outra palestra? E eu comecei a fazer pequenas palestras aos sábados à tarde. Neste grupo tinha um espírita que também gostava de parapsicologia. Ele falou, você não pode ir dar uma palestra no nosso centro espírita, contar essas saídas do corpo? E eu comecei a ir no centro espírita dele, e o pessoal gostou, falou, você pode vir outras vezes? Acontece que lá tinham pessoas que iam em outros centros e começaram a me convidar. E num desses centros tinha um sujeito que era um umbandista e que também ia no centro espírita, e ele falou, você pode vir no meu grupo de Umbanda da palestra? Eu comecei a ir, o pessoal gostou e falou, você pode vir outras vezes? E foi assim, Yuri, que eu comecei a dar palestra. Olha quanto tempo, eu tinha 19 anos, cara. Isso era 1980 para 81, pra você ter uma ideia. E eu comecei a ir em grupos variados. Com o passar dos anos, eu fui me especializando muito na forma de passar informação, né, me desenvolvendo também. E indo em frente com o tempo, eu passei a fazer palestras também em grupos mais herméticos, que o pessoal me convidava, e eu era bem chegado em tudo quanto era lugar pela perspectiva universalista que eu tinha. Eu não ficava competindo uma área com a outra, eu procurava unir, achar pontos em comum, porque eu permeava tudo aquilo com as saídas do corpo. Então, voltando aos sintomas, tá? Quando eu falava da paralisia e desta dilatação, né, com o tempo nas palestras, as pessoas começaram a se abrir, porque nas reuniões dos lugares não tinha ninguém falando disso. E as pessoas começaram a se abrir e pedir para eu falar mais sobre os sintomas projetivos. Como eu tinha muito essa flutuação depois da paralisia e a dilatação, eu fui observando bastante como é que esses fenômenos aconteciam. Eu era o laboratório, o pesquisador de mim mesmo, e ao mesmo tempo lendo de tudo, conversando com outras pessoas, e aí até que eu desenvolvi a mediunidade, lá na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. E aí, nas sessões de desobsessão, eu fui desenvolvendo outras características que eu fui somando com as saídas do corpo. Então, fui mesclando as coisas, mas nunca prendendo meu raciocínio em parâmetros doutrinários de área alguma. Porque a saída do corpo, ela não tem religião, não tem dogma. Simplesmente ela acontece com todas as pessoas. Pessoas, independentemente de raça, credo, sexo, né, ou qualquer coisa assim. O que tem é muita rotulagem. Cada pessoa dentro de algum grupo tenta rotular ou encaixar as saídas do corpo dentro dos parâmetros daquela área. Eu já contei para vocês aqui, muita gente oriunda de áreas cristãs que foram educadas culturalmente de que espíritos ou coisas do invisível são coisas diabólicas, quando mais tarde elas se livram, às vezes, do parâmetro religioso, porque expandiram a mente para outras áreas e começam a estudar saídas do corpo, ou começam a experimentar, elas vão tentar rotular a saída do corpo e administrar o conhecimento disso baseado no parâmetro cultural que elas tiveram. Então, muitas dessas pessoas admitem as saídas do corpo, têm as sensações projetivas essas, paralisia, balonemé e tantas outras. E admite a flutuação, admite que é possível sair do corpo, mas tem uma dificuldade enorme de admitir presenças extrafísicas na saída do corpo. Porque a pessoa, na hora que vê um ente extrafísico, que é um espírito desencarnado, sem estar dentro de um corpo,
parte do condicionamento dela emerge, ela fala, isso aí não existe a criação da minha mente, ou isso aí é o diabo disfarçado. Infelizmente, eu trabalho com o público, eu trabalho com isso, eu vejo essa dificuldade em pessoas que são oriundas de áreas cristãs. Mas é claro que tem os bloqueios também de pessoas que vêm da área budista, da área hinduísta, também com seus parâmetros, tentando encaixotar a saída do corpo de acordo com a sua maneira de ver. Só que a literatura de saída do corpo, ela é genérica, tem de tudo. Tem desde aquele autor que aborda o assunto a partir da doutrina que ele gosta, até autores de forma aberta que não tem doutrina nenhuma. Foram atropelados pelo fenômeno da saída do corpo e escreveram livros contando seus relatos, suas visões. A maioria dos livros de projeção astral são de pessoas que começaram a ter saídas do corpo espontâneas. Não são pessoas que estavam dentro de um grupo ou outro e que desenvolveram isso em grupo, porque isso sequer era falado antigamente em grupo, né? Era muito difícil ter isso em aberto. Então a literatura de projeção astral internacional, e eu tenho uma biblioteca enorme disso, ela é multifacetada, tem de tudo, mas a maior parte da literatura de saída do corpo, principalmente os autores clássicos, abordam a saída do corpo de forma neutra, porque eles mesmos não tinham grupo nenhum e foram atropelados pela experiência e começaram a falar disso. Então aqueles que estavam oriundos de alguma área mais religiosa, seja ela qual for, tem dificuldade de admitir presenças extrafísicas nas saídas do corpo. Inclusive, o Euri, a rotulagem que existe, por exemplo, eu chego e falo para o Euri, eu vi um espírito ali no corredor da rádio. Aí o Euri olha e fala assim, você é espírita? Eu falo, não. Então você é da Umbanda? Também não. Então você mexe com essas coisas místicas? Também não. Ué, mas você não disse que viu um espírito? Ou seja, o Euri tentou me rotular. Porque, veja, Euri, o fato de eu ver um espírito não significa que eu seja espírito, umbandista ou alguma coisa. Significa que existe um espírito ali na frente e existe eu percebendo ele. Isso não tem nada a ver com doutrina nenhuma. Mas para a noção popular do tema, se você viu alguma coisa, você tem que ser de alguma área. Então as pessoas tendem a rotular. Então eu entendo pessoas que vieram de aculturamentos religiosos e que têm a dificuldade. Você pega uma pessoa de origem cristã, Euri, e ela fala assim, eu vi um espírito, mas eu não sou espírita. Ele vai entrar na autodefesa. Mas se ele tivesse pesquisado a literatura em geral, veria que não é nada disso. Isso é rotulagem. Cada um usando a sua doutrina, os seus dogmas para encaixotar as saídas do corpo, né? Inclusive eu tenho um grande amigo que é católico no Rio de Janeiro, é um parceiraço. Eu tenho amigos de várias áreas, não ligo a mínima para a área deles, mas o caráter deles. E ele então ficava falando assim para mim, mas Wagner, você não está dentro dessa área e você não está interpretando de acordo com algum dogma espiritual? Falei, não, porque eu não tenho doutrina nenhuma que eu sigo, cara. Eu estudo de tudo, e você sabe disso. E ele toda hora vinha com esse papo. Mas se você vê uma entidade e você não é espírita... Falei, cara, você está com a sua limitação religiosa. Pô, tem budista que vê entidade, tem hindu que não é espírita. E tem uns caras da Umbanda... eu não tinha pensado nisso e tal. Eu falei, e outra coisa, você é católico, você vai falar de dogma para mim? Que tal você olhar os dogmas da sua religião? E se você é feliz com eles, vá. Agora, a minha abordagem é livre. Então é importante colocar essas coisas de frente para vocês. E uma coisa ainda, a minha mãe, que era evangélica, quando era adolescente, que eu tinha saídas do corpo e via espíritos desencarnados, mentores. E ela falava assim, esses mentores são o diabo disfarçado de ser de luz para te enganar. Aí eu saía do corpo e um desses mentores falava assim, tenha paciência com a sua mãe, ela não estudou nada disso, e você que entende mais tem que compreender a pessoa que entende menos. Compreenda ela, né? Tenha paciência com a sua mãe. E aí, no outro dia eu contava para minha mãe, ela falava, é o diabo. Eu falei, mas o diabo me dando um conselho tão bom desse, de eu ter paciência com você, de eu tentar melhorar o meu caráter. E outra, o conselho que eles me dão, não briga, tenta compreender. E você com a Bíblia só briga. Então, é incrível, né? A rotulagem e o condicionamento religioso. Euri, vamos fazer o seguinte, para eu não quebrar aqui a explicação, vamos deixar para o final, eu escolho um dos dois, que eu tinha escolhido 2 mantras para passar, mas eu acho que vai... Vamos fazer diferente, depois eu te explico, tá bom? Tá bom. Aí, voltando aqui aos sintomas projetivos. Essa dilatação é hipercomum nas saídas do corpo, na meditação, e um médium
está numa reunião, por exemplo, espírita clássica sentado, o mentor aplica um passe, a aura dele dilata, o balonemã causado por uma entidade. É balonemã, mas nesse caso mediúnico, e a outra pessoa na cama ou no sofá em casa era anímico, né? Ou um médium de umbanda está em pé, o caboclo, sei lá, aplica energia nele, o preto velho, e a aura dele dilata em pé, a mediunidade em pé da umbanda, e aquilo é balonemã também. Então, da mesma forma que existe o balonemã da aura inteira, e eu já contei isso em vários programas, existe o balonemã dos ambientes. Então, por exemplo, eu contei aqui outro dia, a minha aura dilata e eu me sinto fundido com a aura daqui do salão da rádio, como se eu e a sala aqui fôssemos um só, porque ocorreu um balonemã da minha aura e se tiver presença de mentores próximos mexendo na aura ambiental, a minha aura se expandindo se mescla com a aura do ambiente e aí seria um acoplamento áurico da aura humana com a aura de um ambiente. Então, estou explicando os diversos tipos de acoplamento e de dilatação da aura para a gente chegar no cerne dos chakras. E o que eu vou explicar para vocês da dilatação dos chakras é que eu comecei falando da dilatação e dos sintomas e fui ampliando. Mas isso tudo vai ajudar a entender o balonemã da boca dos chakras. E lembrando que há 2 anos eu fiz um programa que o título é Dilatação dos chakras, mas hoje eu vou dar um enfoque diferente daquele. E quem assistiu aquele vai ter opção de expandir mais o tema aqui hoje e algum de vocês procurem lá no meu canal do YouTube, os programas ficam todos lá, uns 2 anos antes, dilatação da aura dos chakras. E aí vai poder complementar bem, mas a explicação que eu quero abordar hoje, ela é diferente. Euri, por favor, quantos minutos aí a gente tem? 3 minutos? Eu acho que dá então, antes de eu entrar no chakra, acho que dá para passar esse mantra um pouquinho. Gente, é um mantra chamado Akanda Prayer, prece Akanda. Akanda em sânscrito é unidade, né? Uma coisa inquebrantável, indivisível. Akanda, uma coisa una. E prayer, em inglês, prece da unidade. E fala Akanda Mangalam. Mangalam, em sânscrito, significa uma coisa auspiciosa, uma coisa que abre caminho e dá sorte. Akanda Mangalam, quer dizer, eu sou inquebrantável e isto deixa tudo fluindo bem e é auspicioso, que é Mangalam. O CD da Ragani, que é uma vocalista muito fantástica, tá? Vou mostrar a capa aqui para quem estiver depois assistindo no YouTube. Ragani, o CD se chama Best of Both Worlds e vamos escutar a primeira faixa, Akanda Prayer. Euri, vamos lá então, aí quando der um intervalo, você diminui e já engata a vinheta de intervalo, aí depois a gente volta no segundo bloco, tá bom? Vamos lá? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência aí agora com a parte dos chakras. É uma correção, o CD da Ragani, né, que tem essa música Akanda Prayer, eu cometi um erro, eu falei que era Akanda e que a segunda palavra era Mangalam. Eu acabei confundindo com outro mantra. Mangalam realmente é legal, uma palavra auspiciosa, mas a palavra aqui é Mandalakaram. Akanda Mandalakaram. Mandala em sânscrito é círculo e Karam é a mesma coisa que a palavra Kara, que é causa das coisas, né? O círculo causador das coisas, quer dizer, tudo em você, o Brahman, a unidade, Akanda, indivisível, inquebrantável, tá? Mandalakaram, o círculo de luz, o círculo da vida, que é gerado pela causa que é Karam, tá bom? Só para corrigir, porque eu acabei confundindo Mandalakaram com Mangalam, tá? Então estou corrigindo aqui para vocês, e quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa, eu vou botar o link desta música no YouTube, se lá eu achar para vocês, e eu vou colocar a letra para vocês também, que aí vocês podem acompanhar, tá bom? Lá quando entrar no YouTube, na descrição do programa. Bom, vamos lá. Feita toda a introdução do primeiro bloco sobre balonemã, que é a dilatação da aura, que pode ser da aura humana, pode ser das mãos, a aura dos pés, pode ser a aura só da cabeça, ou a aura acoplada com o ambiente, pode ser anímica, pode ser mediúnica, pode ser mesclada anímica-mediúnica. Por isso que é bom ter a mente aberta para poder interpretar corretamente as coisas, cada coisa no seu lugar, no seu contexto. Se um médium está numa reunião, seja lá onde for, e ocorre um fenômeno com o guia espiritual dele,
ocasionando o fenômeno para ele, isto é mediúnico, causado por uma inteligência extrafísica sobre uma pessoa com alta sensibilidade mediúnica. Agora, se a pessoa está sentindo algo porque ela está deitada e o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, porque ela deitou para dormir, então a sensação é anímica. Pode nem ter a presença de um guia espiritual, a sensação é dela. Então isso é anímico. E daí alguém que não participa de um grupo mediúnico, por exemplo, vai achar que sempre é anímica e vai renegar a parte mediúnica. E às vezes por motivo doutrinário, como eu já contei para vocês. No outro aspecto, né? No outro polo, vai ter a pessoa que trabalha com a mediunidade em algum lugar e que acha que os fenômenos todos são mediúnicos, esquecendo que ela também é um espírito e sozinha ela também pode ter o potencial anímico dela aberta. De um lado, alguém anímico repudiando o mediúnico. Do outro lado, o mediúnico repudiando o anímico, achando que é só mediúnico. Na verdade, as coisas podem ser anímico-mediúnicas ou só anímicas ou só mediúnicas. Por isso que tem que ter a mente aberta, estudar de tudo, não prender a consciência em doutrina nenhuma, em dogma nenhum, para não ficar engaiolado dentro de uma interpretação só ou bloqueado por um valor cultural ou religioso de uma linha só. Por isso é importante a abertura mental. Os fenômenos parapsíquicos, eles ocorrem com todos os seres humanos da Terra, em maior ou menor escala. Não tem a ver com a pessoa ser cristã, hindu, budista, ou um judeu ou um muçulmano, nada a ver, ou a pessoa ser materialista, não seguir área nenhuma. A sensibilidade, ela é natural do ser humano e até mesmo dos mamíferos, os animais com uma sensibilidade enorme, e até mesmo algumas aves. Então, é importante a gente estudar tudo isso com a mente hiperaberta, tá? Porque mudando o contexto pode mudar a configuração daquele fenômeno. Então, imagina alguém que sempre experimenta um fenômeno individual, anímico, né? E de repente chega um outro que só experimenta aquilo num contexto mediúnico. Não vai dar entendimento entre os dois, que os dois estão presos, cada um no seu polo, achando que só ocorre de um jeito. E, na verdade, ocorre do jeito de ambos e o jeito de todos os outros, que é diferente de cada um. Por isso, não podemos engaiolar saídas do corpo em dogma nenhuma. E o que eu tenho visto, na verdade, é o contrário do que o meu amigo do Rio falava, achando que eu estava com dogma espiritual na saída do corpo. Pelo contrário, são os dogmas religiosos tentando atrapalhar ou engaiolar as saídas do corpo. E essa é que é a verdade. Eu trabalho com isso, trabalho com esse público há anos, tenho uma biblioteca enorme sobre isso, estou há 22 anos aqui na rádio, eu lido diretamente com muita gente sobre essa temática. Então tem um laboratório vivo, que são os relatos dos meus alunos, das pessoas nas palestras, ao longo de tantos anos. Então às vezes chega alguém que não estudou nada disso, ou que não tem esse acesso ao público, fala, eu acho que você está errado, mas por quê? Teu parâmetro é só o teu? Por que você não abre a cabeça? Porque eu mesmo não sigo o parâmetro meu, eu sigo o parâmetro do conjunto, e o conjunto é universalista. E é por isso que eu trabalho dessa forma. Nada pode ser de um jeito só. Na natureza, a diversidade de seres é enorme, pessoal. O nosso planeta Terra, que é apenas um pontinho no espaço, observa a diversidade da vida. Euri, quantos seres diferentes existem aqui na Terra? Euri, veja bem a diferença. Por exemplo, um cetáceo, uma baleia, compara com um paquiderme, um elefante. São bem diferentes, né? Você compara um aracnídeo, por exemplo, uma aranha, né? Com uma ave, diferente. Então, na natureza, quantas formas de vida diferentes a gente tem no planeta Terra? São muitas, e isso tudo num planeta pequenininho. Imagina agora na imensidão sideral, Euri, a capacidade que a natureza tem de multifacetar a realidade e de ter seres tão diferentes e tão iguais e ao mesmo tempo diferentes de nós todos, numa diversidade cósmica infinita, né? E quem diz que o formato humanoide ou humano regula a natureza de outros seres no universo? Por isso a mente tem que estar aberta. Agora, vamos lá para os chakras. O chakra da base da coluna, chamado aqui no Ocidente chakra básico ou chakra da base, ele capta a energia da Terra. Como vocês sabem, pelas chakras dos pés, a energia sobe e vem diretamente na base do osso cóccix, onde está envolvendo o chakra básico. O chakra é chamado Muladhara em sânscrito. Mula é base, Adhara é fundamento. E por que eu cito sânscrito? Porque foi lá na Índia que surgiu a primeira classificação de chakras na história da humanidade, inclusive com a nomenclatura chakra, que até hoje é usada no Ocidente. A palavra chakra, do sânscrito, rodas de luz.
vórtices energéticos, fulcros energéticos na aura humana. Então, o chakra da base é o mais denso porque capta a energia da Terra, é a tomadinha que conecta a gente à energia do planeta. Este chakra também dilata, tá? Então, por exemplo, imagine o Euri está sentado ali. Aí o Euri tá fazendo uma gravação aqui, um apresentador deixou o programa gravado, o Euri está sentado, o programa está rolando, como o apresentador não está ali, o Euri tem um tempinho ali, ele fecha os olhos, faz uma prece, uma meditação, alguma coisa, e de repente o Euri, sentado, percebe que a base da coluna dele dilata, só a boca do chakra da base. Quando a boca desse chakra dilata a aura dos chakras secundários associados a ele, como chakras das nádegas, chakras dos quadris, né, da pelvis e de várias áreas submetidas à base da coluna. Todos os chakras que estão da base para baixo, como joelhos, a parte interna das coxas, batata da perna, canela, tornozelo, calcanhar, todas essas áreas têm chakras secundários submetidos à ação do chefão da região inferior, que é o chakra da base da coluna. Então, quando o chakra da base dilata, a aura das pernas dilata ou espicha. E aí o Euri sentado vai perceber que as pernas extrafísicas, ou parapernas, se quiser, estão soltas, balouçando para fora. E aí elas dilatam, crescendo, parecendo que da cintura para baixo, a aura da parte inferior vira uma saia de energia dilatando. E o Euri percebe que não consegue mexer a parte de baixo do corpo. Consegue mexer a cabeça, os braços, mas não consegue mexer as pernas, porque a aura está toda dilatada. Sabe quando que isso ocorre com frequência, Euri? Em duas situações. Um médium sentado numa reunião, o mentor chega e aplica energia no chakra da base, aí dilata para abrir a aura dele, né? Muitas vezes em sessões mediúnicas, desobsessão, eu senti isso, ou a pessoa sentada meditando, Euri, ou irradiando uma energia, de repente a aura dela dilata de forma anímica, mas podendo ser às vezes mediúnica com a presença de um mentor quando ela está no momento de trabalho, ou simplesmente relaxando em casa, a aura dilata. Se isso acontecer com vocês, não tenha medo, isso é temporário, daqui a pouco a aura recua, encaixa e o movimento volta normal. Mas se a pessoa não souber disso, ela vai ficar apavorada. Tinha um médium de desobsessão que trabalhava comigo, ele tinha isso com frequência e tinha vergonha de contar para as pessoas, com medo de ser mal entendido. Um dia eu contei para ele, ele falou: Wagner, você acabou de me livrar de um peso. Falei: por quê? Porque eu sentia isso na hora da sessão e ficava me recusando a deixar a sensibilidade abrir, com medo de ser uma coisa ruim. E eu ficava rezando. E eu falei para ele: você não precisa fazer prece para um troço que não é ruim, apenas estava mal entendido. Para de fazer prece, porque a prece é para outra coisa, não para algo normal. A dilatação de um chakra é normal para um médium, principalmente. Então, para que você está rezando isso? É a mesma coisa, você está pulsando energia nas mãos, a aura das mãos dilata. Você não precisa fazer uma prece para isso. Isto é natural. Agora, se você quiser fazer uma prece por outros motivos, conexão com uma presença maior, é outra coisa. Agora, fazer uma prece para algo que não é perigoso e que você não estava entendendo, isso é falta de informação sua. Não precisa gastar uma prece com uma sensação normal de dilatação da aura. E às vezes, a aura da base dilatando mistura com a aura do chão, o duplo etérico do chão, parecendo que parte de baixo da pessoa está fundida com um balonemã da aura do chão. Isso é muito comum em reunião espiritual, e a pessoa sentada em casa vai parecer que a base da coluna dela está fundida com a aura do sofá, que também dilata junto, e o chão onde o sofá está. É muito importante eu fazer esses esclarecimentos para vocês, levando em conta que essas temáticas não são comentadas, mesmo hoje em 2022, de forma tão aberta assim. Hoje, bem mais do que décadas anteriores, onde essas coisas não eram faladas, era o clássico das reuniões, principalmente, e as pessoas em casa experimentavam isso, não tinha grupo, não tinha com quem conversar algumas. Hoje, essa temática está sendo abordada por várias pessoas, mas de forma tão aberta. E aqui numa rádio não é comum isso, gente, tá? Por isso é importante passar esses conhecimentos para vocês. É a forma que eu tenho de contribuir com o conhecimento espiritual, que graças a Deus eu pude aprofundar, mas não foi só para mim, foi para poder esclarecer, para poder trabalhar, informar os outros. E vocês todos que estão me ouvindo, pega essas informações pela parte técnica e adapta do jeito de vocês. Nada de dogmatismo ou porque eu estou falando isso é verdade absoluta, de jeito nenhum. Eu estou considerando algo de conjunto que eu vejo com muitos médiuns, muitos sensitivos anímicos e que eu sinto há muitos anos e que é importante
importante falar para vocês que também sentem, observem bem a explicação e adapta ao jeito seu ou à linha espiritual que você quiser, da sua maneira. Agora, informação técnica, ela é técnica, não tem doutrina ou dogma em cima, é sensibilidade humana. Já o chakra geniturinário, na região do baixo ventre, chamado de chakra sacral, chakra do baixo ventre, por exemplo, ele tem um nome em sânscrito que é Swadhisthana, morada do eu, morada do sol, tem várias traduções. Esse chakra, quando há uma atividade sexual, por exemplo, ele dilata também, porque é a fusão de duas pessoas num ato sexual, né? Então, há uma fusão dos chakras do baixo ventre na questão do ato sexual. É claro que existe um acoplamento áurico inteiro do casal, mas principalmente se está havendo uma atividade sexual, naquele instante, esses chakras vão ter uma preponderância. E é claro que o chakra cardiorrespiratório, que é o sentimento que um tem pelo outro, também vai estar aberto e fundido com o cardíaco do outro. E o chakra frontal, podendo estar ligado ao frontal do outro por ideais em conjunto. Mas na hora da atividade sexual, mecanicamente falando, tecnicamente falando, há um acoplamento do chakra do baixo ventre. Esse chakra, ele tem secundários na altura da pelvis, no caso do homem, na glande, na cabeça do pênis, na junção do pênis com o escroto. A mulher, ela tem chakras na altura do órgão genital, mas principalmente na parte da cabeça do clitóris ou em torno dos grandes lábios, pequenos chakras na parte interna das coxas, então submetidos à ação do chakra gênito-urinário, o chakra sacro. Então, quando esse chakra dilata, tá, numa meditação, por exemplo, ou num trabalho mediúnico, dá a sensação que o ventre da pessoa está crescendo. E isso pode também ampliar a aura dos quadris e a boca de trás desse chakra na mesma altura atrás, dando um efeito parecido com o do chakra básico, como se tivesse uma saia ampliada. E é muito comum que o chakra da base e o chakra geniturinário funcionem juntos, em parceria na parte inferior do corpo, nas mesmas dilatações. Subindo, chakra umbilical, em cima do umbigo, né? Esse chakra é chamado em sânscrito Manipura. Mani, joia, pura, cidade, cidade das joias. É uma metáfora. Imaginem o sol de meio-dia, a pino batendo numa cidade de joias e refletindo o brilho. Então a reflexão do brilho da luz do sol na cidade das joias seria um rebrilhar intenso, uma reflexão de luz intensa, como se fosse um sol refletido na área abdominal. Esse chakra trabalha toda a questão do processamento do prana, da energia dos alimentos que a gente consome, sólidos e líquidos. Então, quando a aura desse chakra dilata, dá a sensação que a aura inteira dilata. É talvez uma das áreas que mais dilata, é o chakra umbilical. Dilatando, dá o balonemã, ou balonemã, né, na área média do corpo, principalmente a área abdominal, mas pode pegar a área peitoral por repercussão, pegando até os braços, dilatando junto, dá essa sensação que a pessoa está virando uma bola de luz, né? Muitos sensitivos de cura sentem isso. Gente, isto é normal, é a ação energética de um chakra, absolutamente normal. Anímico, se a pessoa estiver fazendo por ela mesma, mediúnico, se tiver uma presença extrafísica interagindo com ela. Já o chakra cardiorrespiratório, no meio da caixa torácica, é o chakra nosso que reflete a expressão nossa afetiva e, naturalmente, ele cuida da área cardíaca e da área pulmonar. Daí o chakra cardiorrespiratório, meio do peito. Embora muitos autores de livros de chakras desenhem o chakra mais à esquerda, em cima do músculo cardíaco. Mas é bem no meio, porque o chakra cardiorrespiratório ele pega para a esquerda e para a direita na área peitoral e incluindo a parte pulmonar. Esse é o nosso chakra onde expressa os sentimentos. Quando esse chakra dilata, costuma dilatar os braços e as mãos juntos. Então é muito comum um curador ou curadora, na hora de estar passando energia, a dilatação da aura das mãos, por causa da dilatação do cardiorrespiratório, pegar os braços e aí parece que o peito inteiro abre, as mãos abrem, esse balonemã peitoral, manual, ele é muito comum em curadores, porque os nossos braços estão ligados ao tronco. E quando o chakra cardiorrespiratório abre, essa energia flui pelo tronco até as palmas das mãos. E eu não estou falando do chakra do baço, o chakra esplênico, que é um chakra secundário à esquerda, que não tem conexão com as glândulas endócrinas e que muitas áreas adotam para não ter que falar do chakra sexual. Eu já expliquei isso várias vezes para vocês em outros programas. O chakra laríngeo, tá? Dos 7 chakras,
é o que menos dilata animicamente, tá? Se dilatar, parece que a garganta da pessoa está expandindo. E ele tem chakras secundários nos dois lados do pescoço, nos maxilares, logo abaixo, na ponta do queixo. E o que acontece? No médium de psicofonia, onde o espírito acopla e a maneira de passar informação é pelo chakra laríngeo na questão da psicofonia. Se fosse psicografia, seria os chakras das mãos e o chakra humeral em cima da parte esquerda do pulmão, né, que é um secundário mediúnico. Então, o que acontece? Na hora da mediunidade de psicofonia, o chakra da garganta de um médium dilata bastante, por causa da comunicação. Animicamente, é que esse chakra não dilata tanto. Entretanto, um praticante de yoga, com seus pranayamas e práticas respiratórias, pode também ter a dilatação anímica do chakra laríngeo. A dilatação do frontal, contei há 3 programas anteriores, falei de clarividência viajoura, por isso desnecessário explicar. E o chakra coronário, que é o que dilata no topo da cabeça, dá uma sensação que a pessoa está com um cabeção, às vezes ela dilata para cima e se mistura com a aura do teto, parecendo que a cabeça da pessoa e o teto são um só, e dá a sensação que o teto abre, e aí a pessoa pode ter uma clarividência pelo topo da cabeça, que é diferente da clarividência pelo chakra frontal. Muito comum expansões da consciência, quando abre o chakra coronário, e a sensação de ver as estrelas pelo topo da cabeça. E outra coisa, gente, eu já expliquei também em outros programas, quando dilata a boca do chakra para cima, parece que a consciência da pessoa está dividindo em duas, como se metade dela estivesse em cima e metade embaixo. Nada. É uma divisão da sensibilidade. A consciência não divide. Simplesmente a aura estando solta não está totalmente para fora. Então a pessoa sente o corpo e sente a outra parte espichada, como se ela tivesse dividido em duas. Não é um desdobramento, é uma dilatação da aura do chakra coronário para cima. E alguns anos antes foi feita uma pesquisa em que alguns profissionais davam cargas elétricas em partes da cabeça da pessoa e a pessoa tinha a sensação de estar saindo do corpo. E aí passaram a dizer que a saída do corpo era uma ilusão, porque com estímulos elétricos você induzia uma ilusão de saída do corpo. Não é isso. O estímulo elétrico deixa a pessoa no estado alterado, altera as ondas cerebrais, a aura da cabeça dilata e a pessoa parece que está saindo do corpo, dizendo que metade dela está lá em cima e metade embaixo, sendo que ela não saiu. E isso levou pesquisadores céticos que não sabem dessas dilatações a achar que a pessoa estava inventando de que ela tinha uma sensação de saída do corpo por estímulos elétricos. É porque os estímulos elétricos causavam ballonnement e uma duplicação da sensibilidade. Outra coisa, alguém alcoolizado pode ter uma dilatação da aura porque o álcool altera o padrão de ondas cerebrais, coloca a pessoa no estado alterado de consciência, a exacerbação alcoólica. Então, um alcoólatra tem muita dilatação de aura e soltura, mas uma soltura descalibrada, causada pelo vício do álcool, em que normalmente entidades desencarnadas pesadas se aproveitam dessa soltura para adentrar o campo energético da pessoa e drenar energia dela. E também o consumo de drogas pode causar dilatação da aura e uma sensibilidade também distorcida. Não há uma proteção espiritual da pessoa no momento que ela não está de posse do raciocínio dela, porque está no estado alterado, causado por droga ou álcool e daí por diante. Então existem vários tipos de ballonnement. Agora, o melhor é nada de exacerbação alcoólica, evite droga, pelo amor de Deus, gente. Viver não é fácil e ainda cair na dependência de um vício que deixa sequelas pesadas no corpo, na mente, na família. Quanta dor causa tudo isso? E é claro que as pessoas precisam de tratamento e ajuda, mas vocês que estão aí estudando, não caiam nessa coisa de droga ou de álcool. Evita tudo isso, desperta a tua consciência por você mesmo. Você é um espírito encaixado na matéria com um montão de potencial, não precisa de nada para exacerbar fora de você o que você já traz como potencial espiritual divino em você mesmo. E agora, para a gente terminar, eu pedi o Euri para separar o CD da banda Sacred Earth, o CD Call to Divine, a música 3, Krishna Song, mantras relativos ao Krishna, né? Inclusive Krishna tem um epíteto chamado Murari, dentre tantos outros, Krishna Murari. Murari é destruidor do mal, Euri, aquele que dissolve os malefícios. Murari é bonito, tá? Krishna Songs, e aí no finalzinho você só volta para eu despedir do pessoal, tá bom? E eu vou botar no YouTube também essa música e a letra para vocês também terem. Vamos lá?
Bom, pessoal, estamos em cima da hora. Foi um trechinho, né, para vocês conhecerem o mantra. Quando o programa entrar no YouTube, lá no meu canal, coloco o link para vocês curtirem a música e coloco a letra também. É muito bonito, né, Uri? Essa flauta também aí é matadora, bem legal. Gente, chegamos ao fim. O Euri adiantou o relógio novamente. Espero estar sendo bem claro nos esclarecimentos aí que eu estou passando de toda essa temática. E vou repetir, procura filtrar tudo que eu passar aqui para vocês, usa bom senso, não precisa aceitar nada, filtra tudo, só pega o que achar que é evolutivo e positivo para a sua consciência. E aquilo que achar que não está legal, simplesmente não pegue e siga do seu jeito. Se puder pegar a parte técnica e estudá-la de forma aberta, vai acrescentar muita coisa para vocês, tá bom? Muito obrigado aí por vocês estarem escutando o programa. Um grande abraço a todos.